Olá, Tricolovers, tudo bem? Meu nome é Marcos Filho e hoje eu estou aqui a convite da Círculo para lhe ensinar a fazer este cropped aqui de manga comprida e gola alta com um fio balé. Esta peça aqui eu fiz tamanho M, tá ok? Se você não quiser fazer cropped, você pode trabalhar por mais centímetros antes de você começar a fazer aqui a modelagem do decote da frente. Aí você vai ter uma peça mais comprida. Aqui eu utilizei 5 novelos, porém sobrou fio suficiente para você aumentar aqui mais 10 centímetros caso você queira. Como eu disse, ela serve tamanho M, tá? Ela está aqui na Rochelle, a Rochelle é tamanho 42 e percebam que ficou bem legal no tamanho 42. Antes de irmos para a lista de materiais, não se esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais preferidas, deixa o seu like aqui e deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal da Círculo, apertando no botão vermelho e tenha acesso a várias e várias receitas de todo tipo de arte manual. Eu espero realmente que vocês gostem desta peça, então vamos lá conferir a lista de materiais. Para executar este cropped, nós vamos precisar de 5 novelos do fio balé da Círculo. Ele tem 145 metros, ele tem 100 gramas com 690 de tex. Ele é composto por 60% poliéster, 26% acrílico, 14% poliamida. As agulhas recomendadas é da 5 a 7 milímetros. A cor que eu vou utilizar é a 9469. Cor 9469. Eu usei 5 novelos e sobrou. Então, se você quiser fazer uma peça mais comprida, com mais ou menos 55 centímetros de comprimento, você consegue com 5 novelos, tá? Somente tamanhos maiores do que este em largura que você vai precisar de um 6º novelo. 2 marcadores, uma agulha de tapeçaria para costuras e acabamentos e agulha de tricô eu vou utilizar 2. Eu vou utilizar esta aqui circular, porque eu gosto de usar circular, mas essa peça pode ser feita na agulha reta. Cabo de 80 centímetros, a numeração 5 milímetros. Para fazer a barra dos punhos e do corpo. E a 6 milímetros, também cabo de 80, para fazer o corpo da nossa peça. Lembrando mais uma vez que pode ser agulha reta nas mesmas numerações. Com a agulha 5 milímetros, inicie montando 73 pontos. Já terminei de montar aqui os meus pontos, na verdade eu montei 72, tá? 73 pontos é para o ponto fantasia do nosso cropped. Aqui eu vou trabalhar a barra 1 por 1, um meia e um tricô. Então eu preciso de números pares na agulha, tá bom? Então aqui eu montei 72, quando eu terminar a barra, aí aumenta um ponto para ficar com 73. E aí dá certo o nosso ponto fantasia. Então aqui, olha, depois de montar os 72 pontos, eu vou dar um nó, somente para poder ficar preso o último pontinho aqui, que a gente montou. Eu vou virar e a gente vai começar a primeira carreira da nossa barra 1 por 1. Eu vou manter aqui um ponto de borda no início e no final da carreira, para que a gente possa costurar a peça depois. Meu ponto de borda, eu tiro o primeiro ponto sem fazer com o fio atrás, tá? E aí eu começo o ponto de barra 1 por 1, que é 1, meia e 1 tricô. Essa é a repetição. 1, meia e 1 tricô. Eu vou assim até o final. Chegando aqui no final, 1 meia e 1 tricô. Vai sobrar um ponto na agulha, que é o nosso ponto de borda, que eu vou sempre fazer em tricô aqui no final.
Primeira carreira já está feita, agora eu vou virar e acompanhar os pontos a partir de agora. Então, aonde for o ponto meia, eu faço o ponto meia, e aonde for o ponto tricô, eu faço o ponto tricô. O ponto de borda eu tirei sem fazer com o fio atrás, que eu sempre faço isso no primeiro ponto. E agora, eu só vou acompanhar os pontos em todas as carreiras. Sempre fazendo assim, um meia e um tricô. Por 8 centímetros. Então, eu vou continuar a minha barra. Quando eu tiver 8 centímetros, nós vamos trocar a numeração da agulha e começar a trabalhar o ponto fantasia do nosso cropped. Alcancei já 8 centímetros da minha barra 1 por 1, tá? Eu estou aqui pelo lado avesso para começar a nova carreira, porque eu gosto de deixar esta parte da montagem como avesso, onde fica esses nozinhos. E essa parte mais bonitinha eu gosto de deixar sempre como o direito, tá? Então aqui eu estou começando a carreira pelo avesso. Temos que começar a carreira pelo avesso. Aqui eu estou fazendo a frente da peça com vocês. As costas vai ser praticamente igual, exceto que nós não vamos fazer o decote da frente, tá? Então, olha só, vou começar o ponto fantasia da frente da peça. Eu vou vir com a agulha 6 milímetros agora. Eu fiz a barra 1 por 1 com a agulha 5. Agora eu vou vir com a agulha 6 e trabalhar aqui pelo avesso, uma carreira acompanhando os pontos. Que o avesso do meu ponto fantasia é meia e tricô. Meia e tricô. O avesso do meu ponto fantasia sempre vai ser assim, tá? Eu vou acompanhar o ponto pelo avesso. Lembrando para vocês que eu preciso de ter 73 pontos aqui para o meu ponto fantasia. Nós montamos 72 porque eu fiz uma barrinha, precisava de número par. Então agora eu vou aumentar um ponto. Eu vou deixar para aumentar este ponto lá no final, tá? Então, ó, vou continuar meia e tricô até o final. Já estou chegando aqui no final e é aqui que eu vou fazer o aumento, tá? Ó, aqui eu tenho um ponto tricô, eu faço o tricô e aqui, antes do meu ponto de borda, eu vou fazer o aumento. Só que eu tenho que acompanhar o ponto, tá? Então, se eu fiz um tricô, o próximo tem que ser um ponto meia. Então, olha, eu vou pegar a perninha do ponto da carreira de baixo, que é esta daqui, e vou trabalhar aqui, olha, um ponto meia pegando na alça de trás, porque eu preciso torcer esse ponto, tá? Ó, pronto, um tricô, um meia e um tricô, que é o meu ponto de borda, tá bom? Agora eu vou virar aqui para o lado direito, a agulha número 5 eu não vou mais utilizar, vou ficar agora só com a agulha 6, e a carreira pelo direito do meu ponto fantasia, eu vou continuar acompanhando os pontos, mas a diferença é que onde houver o ponto meia, eu vou trabalhar no ponto da carreira de baixo. Então vamos lá, ó. Tiro aqui, sem fazer com o meu ponto de borda, tá? Então repare que eu fico aqui, olha, com essas correntinhas aqui na lateral, que eu vou utilizar para costurar depois. E aqui, veja que eu já tenho um tricô, tá? Então, trabalha um tricô. Tricô é sempre normal. Aqui, ó, ele é um ponto meia. Então, não vou trabalhar pegando aqui na alça que tá na agulha. Eu pego colocando a agulha dentro do ponto da carreira de baixo, dentro do ponto meia. E trabalho um ponto meia, tá? Tricô é normal. Aqui é um ponto meia, eu vou pegar dentro do ponto. Não é no ponto da agulha, é dentro do ponto da carreira de baixo. Um tricô, ponto meia na carreira de baixo.
somente isso. O nosso ponto fantasia, ele é composto dessas duas carreiras. Pelo direito, ponto tricô normal, ponto meia na carreira de baixo. O avesso é acompanhando os pontos. Onde for meia, eu faço meia, e aí sim o meia normal, tá? E o ponto tricô normal. Então, aqui eu estou fazendo o direito da frente da minha peça, já fazendo o ponto fantasia com a agulha 6 milímetros. Vou fazer isso até o final. O que eu estou fazendo aqui agora, olha. E vou voltar a trabalhar o lado avesso. Estou chegando aqui no final, ponto meia na carreira de baixo, um tricô, sobra um ponto que é em tricô, que é meu ponto de borda. Vou virar para o avesso e agora eu só vou acompanhar os pontos. O que for meia é meia e o que for tricô é tricô, tá? Ó, só acompanho os pontos. Então, como eu disse, o nosso ponto fantasia é composto somente destas duas carreiras, e eu vou ficar repetindo estas carreiras até, aqui no caso da frente do cropped, até 40 centímetros. Contando desde a barra. Então, quando tiver 40 centímetros, eu vou voltar porque nós vamos dar início os arremates, as diminuições para a formação do decote redondo. Aqui eu alcancei os 45 centímetros, desde a barra aqui. Quando a gente alcança 40 centímetros, eu peguei aqui os marcadores para apenas me orientar para iniciar o nosso decote. Então aqui eu tenho 4 marcadores, tá? Do marcador azul para as extremidades vai ser o nosso ombro. Dentro do marcador pink vai ser o arremate central do decote. E esses pontos que estão aqui entre o pink e o azul serão pontos diminuídos para fazer a curvatura do decote. Então, você vai fazer da seguinte forma. Nós temos aqui 73 pontos. Você vai contar, incluindo o ponto de borda, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. E vai colocar o marcador. Então, esses 23 pontos aqui vai ser o ombro da peça. Você vai contar 2, 4, 6, 8 e vai colocar outro marcador. Esses 8 pontos nós vamos aqui fazer arremates para a curvatura do decote. Esses pontos vão deixar de existir. Vai contar 2, 4, 6, 8, 10, 11 e vai colocar um marcador. Esses 11 pontos nós vamos arrematar. Será o centro do decote. Da mesma forma que aqui, 2, 4, 6, 8, você vai colocar 2, 4, 6, 8 e outro marcador. Serão 8 pontos a ser diminuídos. E aqui, obviamente, vai ficar a mesma quantidade de pontos do lado início, porque aqui vai ser o nosso outro ombro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 23, tá? Esta aqui é a nossa divisão. Eu estou para trabalhar o avesso da minha peça. O fio está aqui, tá? Eu vou começar o arremate quando eu estiver pelo direito. Então, eu vou trabalhar uma carreira inteira pelo avesso. E aí, quando eu estiver aqui no início pelo direito, nós vamos começar o arremate central. Já comecei a minha carreira pelo direito e eu fui trabalhando até chegar aqui, olha, no marcador dos pontos centrais, tá? Estou bem aqui no início do meu arremate. Antes de eu começar a arrematar, eu vou querer ter um ponto de borda aqui para os arremates que farão a curvatura do decote da frente, que é até esse marcador, tá? Então, eu vou fazer um aumento aqui, e esse aumento vai ser o meu ponto de borda que eu vou usar para levantar os pontos da minha gola depois.
Então, você pode fazer o aumento da seguinte forma. Eu vou pegar a perninha do ponto meio aqui, olha, da carreira de baixo, ó. Eu pego, coloco na minha agulha e aqui eu vou trabalhar um ponto. Esse daqui vai ser o meu ponto de borda, tá? A partir dele eu sigo o meu ponto normal. Agora eu tiro o marcador e eu vou arrematar esses pontos centrais aqui, que são 11 pontos, tá? Então eu vou arrematar normal, vou fazer em meia, 2 meias, pego o primeiro, jogo por cima do segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Tiro aqui o meu marcador. Então, fiquei aqui, olha, com 2, 4, 6, 8, que serão diminuídos depois em um de borda. Aqui, 2, 4, 6, 8. E eu já estou com um ponto aqui, ó, na minha agulha, que vai servir como meu ponto de borda. Então, não preciso aumentar meu ponto aqui. Agora que nós arrematamos, tá vendo? Olha, o centro do decote, eu vou ter que trabalhar de duas formas, ou cada lado separado, ou eu posso engatar um novo novelo aqui do lado direito e trabalhar os dois lados ao mesmo tempo, tá? Isso é uma questão de gosto, eu vou aqui, até para agilizar, trabalhar os dois lados ao mesmo tempo, tá bom? Eu estou em uma carreira pelo direito, eu já arrematei aqui os pontos e eu já vou começar os meus arremates para a curvatura do decote na próxima carreira, tá? Então, aqui, olha, eu posso já continuar seguindo o meu ponto fantasia. Vou terminar o direito. Vou virar para o avesso e vou trabalhar até aqui. Daí eu vou colocar um novo fio e já começar o arremate do lado direito. Já estou trabalhando todo o meu avesso, cheguei aqui, olha, bem onde eu arrematei os pontos centrais e vim acompanhando meu ponto fantasia, tá? Mas neste daqui, que é o ponto de borda, que eu vou levantar os pontos depois, este aqui eu sempre vou trabalhar, este ponto, em todas as carreiras. Aí você escolhe se você quer tudo em meia ou tudo em tricô. Eu vou fazer tudo em meia. Todo esse ponto, toda vez esse ponto vai ser trabalhado em meia, tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Só que aqui, veja, é onde eu arrematei. Eu não posso usar este fio para trabalhar do lado de cá, porque eu vou ficar com esse fio flutuante aqui. Então, eu vou deixar o meu novelo, que está trabalhando este lado, para cá. Vou pegar um novo novelo e vou engatar aqui, tá? Só que aqui eu também vou começar já os arremates para a curvatura do meu decote, tá? Então, vamos lá. Eu vou arrematar, neste começo, 3 pontos, tá? Então, eu vou arrematar em ponto meia mesmo. Então, vou colocar aqui a minha agulha, já coloco o meu fio, trabalho 1, 2 pontos, jogo o primeiro por cima do segundo. Um arremate, segundo arremate, terceiro arremate. Já coloquei aqui um novo fio, que vai ficar só para eu trabalhar o lado direito. E agora eu acompanho o ponto. Então, o que que acontece? O meu lado direito, eu sempre vou fazer os arremates quando eu estiver pelo lado avesso. E o lado esquerdo eu vou fazer toda vez que eu estou pelo direito, tá? Então, aqui eu já fiz. Vou acompanhar todos os meus pontos pelo avesso, vou virar pelo direito, acompanhando o meu ponto fantasia. E volto com vocês quando eu tiver que trabalhar o outro lado do decote. Ok, já trabalhei, veja, até chegar aqui no final. Então, eu vou soltar este fio. Se você quiser, você já pode pegar o fio e jogar para cá, porque é normal o fio ele se cruzar, tá? Ó. Pode trocar a posição dos novelos. E agora, trabalhei o lado direito. Agora eu vou pro lado esquerdo.
Já soltei o fio lá do lado direito, peguei o fio do lado esquerdo. E aqui eu vou fazer os 3 arremates que nós fizemos aqui, ó, tá? Em meia também. Então, vamos lá. 1 e 2. E jogo o primeiro por cima. Um arremate, 2 arremates e 3 arremates. Ok. Agora eu vou continuar pelo meu direito, normalmente. Faço o meu avesso normalmente. Quando eu trocar o novelo que eu vier para este lado, eu vou arrematar agora 2 pontos deste lado. Já trabalhei todo o avesso até chegar aqui no final. Então, eu vou soltar o fio e pegar o fio que é referente ao outro lado do meu decote, que ele está aqui. E aqui eu vou arrematar 2 pontos. 2 meias, jogo primeiro por cima, um arremate, 2 arremates. E agora eu vou continuar normal. Eu já virei aqui para o lado direito. Como agora a gente tem que tirar de 1 em 1 ponto, eu posso fazer isso sempre pelo direito agora e não em arremates, em diminuições. Eu prefiro assim, tá? Então, agora, os dois lados do nosso decote, eles vão ser diminuídos pelo lado direito, tá? Pelo lado avesso, eu faço normal. Então, olha só. Você vai trabalhar até faltar 3 pontos aqui na sua agulha. Este é o ponto de borda que nós vamos trabalhar sempre ele em meia. E aqui vai haver a diminuição. Eu quero fazer essa diminuição acompanhando o desenho do meu ponto. Então, veja, se eu tivesse que diminuir aqui, este ponto tricô, ele entra no lugar aqui do meu ponto meia, tá vendo? Porque é este lado que tem que vir para cá. Então, se eu quero que o ponto tricô fique aqui, eu vou pegar esses 2 pontos em tricô. Ok? Ó. Vai ficar 2 pontos tricôs seguidas, não tem problema, tá? E agora, esse aqui eu sempre trabalho em meia, que vai ser o meu pontinho de borda. Pronto, solto esse fio, vou lá do outro lado do meu decote, pego o fio que é dele, e aqui a mesma coisa, olha só. Vou trabalhar o ponto de borda, que é sempre em meia, e aqui este lado, ele vai encurtar para cá. Então, aqui também eu preciso ter 2 pontos tricôs aqui, ó. Então, eu pego os dois juntos e faço em tricô. Pronto, fiz a diminuição. Acompanho o meu ponto, que aqui eu estou pelo direito, tá ok? Depois eu vou virar para o avesso e vou trabalhar o avesso normalmente, sem nenhuma diminuição, mantendo os meus pontos de borda. Viro para o lado direito e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu já terminei a curvatura do decote, tá? Então aqui a gente arrematou os pontos centrais, 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto até a gente ficar aqui com a mesma quantidade de pontos que a gente tinha deixado já marcado. Aqui eu fiquei com um ponto a mais, 24, por conta do ponto de borda aqui, que a gente está trabalhando toda vez, em todas as carreiras, porque eu vou usar para levantar os pontos depois aqui para a gente fazer a gola. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu diminui aquele de 1 em 1 ponto, que eu fiquei com 24 pontos aqui para ombro, eu não tinha atingido ainda o tamanho da minha peça, que é de 45 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu continuei de forma reta, mais um pouquinho, tá? Até dar 45 centímetros. Quando eu alcancei 45 centímetros, eu arrematei todos os pontos, tá? Então, agora a gente ficou com o ombro do lado direito e com o ombro pro lado esquerdo e o nosso decote aqui já formado. Agora, você vai começar novamente lá pela parte de baixo, porque nós vamos fazer as costas. Essa daqui foi a frente, tá? Agora nós vamos fazer as costas do cropped. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu mostrei aqui para frente.
com exceção de que nós não vamos fazer decote, tá? Então, você pode seguir reto por 45 centímetros. Eu já fiz aqui a minha parte das costas. Então, veja que é a mesma coisa. A barrinha 1 por 1 aqui embaixo, depois eu fui para o meu ponto fantasia e arrematei todos os pontos quando eu alcancei 45 centímetros, tá? Então, ele tá reto aqui, ó. Então, essa daqui vai ser as nossas costas. Você já vai ter a tua frente pronta, tá? Olha só. Já com o decote formado. E agora, para a gente começar aqui o decote, as mangas eu vou fazer depois. Vamos aqui para o decote para fazer a gola. Essa gola ela é alta. Para que eu possa trabalhar a gola, nós vamos costurar todos os ombros, tá? Esse ombro aqui e esse ombro aqui. Então, a minha peça vai ficar fechada só na parte de cima e o vão aqui da minha gola. E aí, nós vamos levantar os pontos. Para costurar os ombros, quando eu arrematei aqui, olha, o ombro da frente, eu deixei bastante fio, tá? Que a gente vai usar aqui, ó, esse fio, pôr na agulha de tapeçaria e costurar. Só que aqui, que é as minhas costas, eu não sei aonde é que eu paro de costurar. Eu gosto de colocar um marcador aqui para falar aonde é que a minha costura tem que parar, tá? Então, olha só, se eu vim aqui na minha frente e eu contar esses pontos meias alongados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos meias alongados, tá? Então, eu vou vir aqui nas costas, eu vou fazer essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui é onde a minha costura tem que parar. Isso tudo que eu tô marcando é para eu não fazer costuras erradas, não avançar mais do que eu devo, tá bom? Então, ó, vai ficar costurado desta forma aqui. O meu fio já está aqui na minha agulha de tapeçaria. Eu vou passar aqui para o outro lado, usando o ponto de borda, só para juntar os dois lados. E agora, eu vou acompanhar a costura junto com o desenho do meu ponto. Pode ver que aqui é uma seção de ponto tricô, tá? Então, você vai vir aqui com a sua agulha de tapeçaria. Você vai selecionar esse ponto tricô, tá? Pegando duas alças dele, com duas alças da seção de ponto tricô aqui, ó. Aí eu tenho a seção de ponto meio alongado, então você vai pegar as duas alcinhas do ponto meio alongado que você tem aqui, com dois pontos, com duas alças do ponto meia alongado aqui da parte de baixo. Agora eu já estou na seção de ponto tricô, a mesma coisa. Pego as duas alcinhas da seção de ponto tricô da parte de cima, com duas alcinhas do ponto tricô da parte de baixo. Isso para que eu faça uma costura bem certinha e que os pontos se acompanhem. O que vem das costas vem para a frente, tá? E assim eu evito também de costurar torto, tá? O meu ombro, porque eu tô sempre seguindo o desenho do meu ponto, olha só. Agora é tricô, então pego as duas alças com duas alças do ponto tricô aqui de baixo. Ponto meio alongado, duas alças, ponto meio alongado, duas alças, tá? Me facilita bem a visão aqui da costura. Eu vou continuar assim, ó, desta forma, costurando este ombro, depois eu vou costurar o outro ombro, e aí nós vamos iniciar a gola. Aqui eu já costurei, olha só, os dois ombros. Já arrematei também os fios que estavam aqui e tá aqui o nosso decote. Agora eu vou utilizar a agulha circular para fazer a nossa gola
sem nenhuma costura. Caso você não tenha habilidade com agulha circular, você pode fazer direito e avesso. É só você não juntar em círculo a gola, ok? E depois você costura a lateral desta gola. Eu vou pegar aqui a minha agulha de tricô, eu vou usar a 6 milímetros, tá? A mesma do trabalho. Aonde você vai iniciar é a sua escolha. Eu gosto de iniciar ou na costura do ombro, caso você vai fazer direito e avesso para costurar depois. Se você for fazer circular da mesma forma que eu gosto de começar aqui no meio das costas, tá? Então, para cada ponto desse, eu vou levantar um ponto. Um ponto aqui onde tem o ponto meia, um ponto onde tem o ponto tricô, tá? Então, vou colocar aqui, olha, bem dentro do ponto meia. Aqui dentro. Você vai pegar o teu fio e começar aqui a levantar os pontos. Então, eu vou levantar aqui o primeiro. E aí, aqui aonde tem, olha, o ponto tricô, você vai levantar outro. Como eu disse, é um no ponto meia e outro no ponto tricô. Dentro do ponto meia, dentro do ponto tricô. Desta forma, eu vou levantar os pontos. Terminei de levantar aqui todos os pontos, tá? Aí, aqui tem uma questão, nós vamos trabalhar o ponto de barra 2x2, então preciso ter pontos múltiplos de 4. Eu contei quantos pontos eu tenho aqui, eu tenho 67, eu preciso aumentar um ponto aqui para dar 68, porque 68 é múltiplo de 4, tá? Só que eu sempre... Quando eu vou iniciar um fio no trabalho, eu sempre inicio levantando o primeiro ponto e o segundo ponto eu deixo com fio duplo, para ele travar o primeiro ponto. Aí o que que eu faço? Geralmente eu trabalho esses dois fios juntos, porque é como se fosse apenas um ponto, tá? É que como eu usei fio duplo, ficou dois. Então, se eu trabalhar um ponto aqui e um aqui, eu vou ter este aumento que eu preciso. Então, é isso que eu vou fazer. Não vou trabalhar aqueles dois fios juntos. Vou começar o ponto de barra com 2 meias. Então, ó, Aqui, ó, esses dois fios, eu teria que trabalhar os dois juntos, assim, tá? Porque ele estava duplo. Como eu preciso de um aumento, então eu vou trabalhar um ponto meia em um fio e um ponto tricô no outro fio, ó. E mais um tricô, porque a sequência do ponto de barra 1 por 1 de barra 2 por 2 é 2 meias e 2 tricôs. Agora eu vou 2 meias e 2 tricôs. E eu vou assim até o final. Já juntei aqui em círculo, eu sempre vou a partir de agora acompanhar os pontos. A altura da gola, ela é um gosto seu. E depois eu vou arrematar todos os pontos. E aí a gola vai estar pronta. Se você fizer direito e avesso, você vai ter que costurar a lateral dela, tá bom? E aí, a gente vai passar agora a trabalhar a manga, que vai ficar aqui deste lado, que nós vamos levantar os pontos nesta lateral e trabalhar a manga. Então, eu volto com vocês para trabalhar a manga e mostrar como é que ficou a minha gola depois que eu arrematei. Agora que nós vamos fazer a nossa manga, eu peguei a minha fita métrica, tá? Ó, aqui é a costura do nosso ombro. Daqui, da costura do ombro, eu marquei 21 centímetros, tá? E coloquei aqui um marcador, onde deu 21 centímetros. Se você quiser uma manga maior, é só você fazer 22 ou 23 centímetros, tá? Como o meu ombro ele é bem largo e ele vai cair um pouco, então não preciso de uma manga muito larga. Então, aqui eu marquei mais ou menos 21 centímetros, tá? E aí, eu fiz a mesma coisa para o outro lado. Aqui, no caso, a minha frente e aqui as costas. Marquei 21 centímetros e coloquei um marcador, tá? Eu não... Qual é a forma que eu faço? Eu marco primeiro 21 centímetros aqui, coloco meu marcador
E aí eu conto quantos pontos de borda eu tenho até o meu ombro. E daí eu faço a mesma coisa para cá. Eu conto a mesma quantidade de pontos de borda para este lado e coloco o marcador, tá? Porque daí você vai ter a certeza que a mesma quantidade de pontos levantados deste lado vai ser igual a deste lado aqui, tá bom? Lembrando que essa quantidade de números que nós vamos levantar aqui tem que ser par, certo? Então, eu vou pegar a minha agulha de tricô a 6 milímetros e vou, com o meu fio, começar a levantar aqui os pontos. Eu vou começar daqui, deste marcador. Então, acompanha aqui comigo, olha, o meu marcador está aqui, ó. Eu tenho esses pontos de borda que formam essas correntinhas, ok? Então, o meu marcador está nesta correntinha, eu vou colocar aqui a minha agulha e vou começar a levantar aqui os pontos. Então, eu vou levantar aqui. Eu vou levantar o primeiro ponto. Eu gosto de levantar os pontos ainda com os dois fios juntos aqui, ó, o próximo ponto. Porque daí o meu primeiro ponto e o segundo, eles ficam bem travadinhos, eles não ficam ficando frouxo, né? Conforme eu vou trabalhando, ele vai afrouxando, ó, tá vendo? Ele fica bem preso. Aí, a partir do segundo, eu solto a ponta do meu fio e fico somente com o fio do novelo. E aí, olha só, para cada correntinha desta, pegando as duas alças, eu vou levantar os pontos em toda a minha cava. É bem fácil enxergar, tá, ó. Por isso que eu faço esses pontos de borda, porque fica fácil de eu saber onde é que eu vou colocar a minha agulha e levantar os pontos da minha manga. Pronto, cheguei aqui, olha, no final, então eu já levantei, olha só, todos os pontos que vai ser a minha manga. Agora eu vou virar, esse daqui é o avesso, porque veja, aqui tá a costura do nosso ombro, então você levanta os pontos pelo direito, tá? Da peça. Vira aqui pro avesso e a gente vai continuar o ponto fantasia do corpo, só que agora na manga. Esse aqui é o ponto que vocês já conhecem, eu vou continuar fazendo este ponto até o comprimento da minha manga. Tá? Então, veja aqui, olha, que eu já estou com todos os pontos da minha manga na agulha para ser trabalhado. E eu não vou precisar costurar essa manga depois aqui na cava, porque ela já está na cava. Agora é só a gente trabalhar o comprimento. O comprimento que nós vamos trabalhar aqui nesta manga vai ser de 40 centímetros, contando a partir daqui onde a gente levantou os pontos, tá? Então, você vai ter uma manga de 40 centímetros, porém, você vai ter também esta parte aqui do ombro, tá? Que ela dá quase 20 centímetros de ombro. Com 40 vai dar 60 e com os 8 centímetros do punho que a gente vai trabalhar, vai dar aí quase 70 centímetros de comprimento, que é um comprimento legal para uma manga, onde a gente conta desde o pescoço até o punho, normalmente dá 72 a 70 centímetros, depende se você tem o braço muito comprido, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar por 40 centímetros, aí eu vou começar o punho, onde a gente vai mudar, tirar a agulha 6 e vamos para a agulha 5 milímetros, vamos trabalhar o punho e arrematar. Depois vai bastar apenas costurar as laterais das mangas e do corpo, e a peça vai estar pronta. Eu alcancei aqui o comprimento da minha manga e agora eu vou começar os punhos. Eu estou aqui, olha, para começar a carreira pelo avesso, tá? É aqui pelo avesso que eu vou mudar a minha agulha de volta agora para 5 milímetros para fazer o punho em barra 1 por 1. Então, só vou vir aqui com a minha agulha 5 e continuar com o meu ponto de borda aqui. E aí, onde for meia, eu faço meia. Onde for tricô, eu faço tricô. Pronto, eu já passei os pontos todos para agulha 5. Então, esta agulha 6 aqui eu não vou usar por enquanto. Vou virar aqui para o direito. E o que muda é aqui, porque eu não vou mais fazer o ponto fantasia da minha manga, ó.
Tiro aqui o meu ponto de borda, aqui é um ponto meia, então eu faço ele normal, tricô normal, ó, ponto meia eu faço normal, eu não faço mais na carreira de baixo, tá? Porque agora eu vou fazer a barrinha um por um. Terminei aqui o meu punho com 8 centímetros e arrematei, tá? Eu coloquei um marcador logo quando eu comecei o punho, só para quando eu fizer a outra manga, eu saber quantas carreiras eu trabalhei para começar o punho e também saber quantas carreiras eu trabalhei de punho, para a outra manga ficar igual, tá bom? Se você quiser fazer isso, pode fazer. Então, depois que eu arrematei, esta manga aqui está pronta, a gente vai repetir a mesma coisa para a outra manga, tá bom? E aí vai ficar assim, olha, quando eu dobro aqui a minha manga, eu vou ter este efeito. Nós vamos cortar um pedaço de fio suficiente para costurar agora toda a parte de baixo da manga, inclusive aqui, que nós vamos descer pela lateral do corpo, costurando a frente com as costas, toda a lateral. Chegando aqui, olha, até a barra 1 por 1 que a gente fez aqui no comecinho, tá? Então, eu vou fazer isso, vou costurar toda essa lateral e toda a parte de baixo da manga. Já trabalhei aqui a minha outra manga, tá? Então, agora, ó, eu estou com a manga aqui aberta e a lateral da peça aberto para a gente costurar. Eu vou começar a costura aqui pelo punho da manga, tá? E vamos descendo por toda a manga e lateral do corpo. Já peguei uma agulha de tapeçaria e coloquei um fio suficiente para que eu consiga costurar toda a minha peça. Se sobrar, não tem problema, tá? Então, eu vou começar aqui pegando bem aqui, olha, no cantinho aqui do meu punho, com o cantinho do punho lá do outro lado, só para eu poder juntar essa costura, tá? Pronto, eu vou deixar aqui um pouquinho de fio para arrematar depois. E vou começar a costura. Aqui eu vou usar os pontos de borda, tá? Então, olha só, eu tenho pontos de borda aqui e aqui, que formam essas correntinhas aqui, ó. Então, eu vou fazer uma vez embaixo, uma vez em cima. Entro em uma correntinha e saio na próxima correntinha. Lá na parte de cima, entro na primeira correntinha e saio na segunda correntinha. E agora é só eu repetir isso. Agora é só eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, olha só. Até eu chegar lá na barra do corpo. Ó, entro na correntinha onde já tá saindo o fio e saio na próxima correntinha, tá ok? Então, eu vou fazer assim em toda a minha lateral. E quando eu terminar, a peça vai estar praticamente pronta, faltando somente esconder os fios. Isso eu já mostrei para vocês, então, quando eu terminar minha costura, eu vou esconder todos os fios e a peça está pronta. De vez em quando, vocês puxam o fio assim da costura, tá? E não deixa a costura ficar repuxada, aqui onde a gente tá costurando, tá, ó. E agora é só eu continuar assim. Já terminei de fazer a costura na lateral do corpo, tá? E também aqui na parte de baixo da minha manga. Costurei os dois lados. Então, veja só, olha, a nossa peça, ela já está pronta. O nosso cropped com a manga comprida.
E desta forma você vai ter terminado o seu cropped. Super simples de fazer, super fácil. Tenho certeza que você vai gostar muito. Se você não conhece esse fio ainda, não perca tempo e faça aí uma peça com fio balé, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, clicar aqui no sininho também para ativar as notificações, se inscreva caso você ainda não é inscrito, e eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!